Nós teremos um encontro por mês aqui na igreja. Hoje nós estamos dando a abertura. Quando surgiu muitas perguntas e dúvidas de algumas pessoas, pastor, é pago? É livre? Pastor, minha esposa não poderia, eu posso ir sozinho? Porque, geralmente quando a gente usa esse nome encontro, as pessoas têm já em mente, principalmente aqui na cidade, né, essa logística de mesa, festa, enfim. Eu espero que você veio aqui realmente com o coração aberto e disponível para ouvir uma palavra direcional para o seu casamento. Amém, gente? Eu já participei de alguns encontros, e o encontro, ele tem a sua eficácia, ele tem a sua importância. No encontro, muitas coisas são ativadas no encontro de casais. Nós temos um pequeno problema que geralmente é a continuidade pós-encontro. Muitas pessoas são ativadas, recebem uma palavra, uma direção, e depois elas vão embora para casa, e aí chega a segunda, chega a terça, chega a quarta, e depois de um mês, 2 meses pós o encontro, os problemas permanecem, e muitas pessoas não conseguem sobressair a isso. Falar da vida conjugal, falar desse assunto, ele é muito vasto e amplo. Não teria como eu resumir ou tentar aqui passar para vocês muitas coisas. Por isso nós decidimos, uma vez por mês, estarmos aqui na igreja, para a gente aprender, para a gente compartilhar. Talvez coisas que eu possa passar aqui, você possa, eu não concordo com isso, eu tenho um pensamento diferente, eu aprendi diferente. Amém. Eu não quero também ser cansativo, não vai ser uma visão de uma palestra, enfim. Mas se vocês estiverem disponíveis para a gente lutar realmente em prol do nosso casamento, em prol da família, nós estamos iniciando algo nesse dia. No próximo mês nós estaremos aqui novamente, e depois no próximo mês provavelmente nós teremos um encontro aqui realmente na configuração para casais, um jantar, enfim. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção no que diz respeito à palavra de Deus, e a direção que eu tive de Deus para falar com vocês hoje é um despertamento sobre a realidade espiritual. Por que isso é importante? Porque você às vezes recebe uma instrução do seu comportamento, como fazer, o que deve fazer, o marido, as responsabilidades do marido, as responsabilidades da esposa, e você é corrigido, enfim. Isso tudo é válido, nós provavelmente entraremos nesses lugares, sim. Só que eu percebo, irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão negligenciando o aspecto espiritual, não tem um olhar mais profundo desta realidade espiritual. Eu creio que é aqui que nós estamos perdendo. É aqui onde muitos casamentos não conseguem sobreviver. Amém? Pode baixar um pouquinho o fundo, pode deixar bem suavezinho. E hoje eu quero falar um pouco sobre o mapeamento espiritual. Como eu posso fazer um mapeamento, ter um diagnóstico, como eu posso me preparar, como eu posso me organizar. Eu iniciei algo no domingo. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas deixam de lado. Mas assim, irmãos, se a gente for negligenciar o aspecto espiritual, a gente precisa então anular a Bíblia inteira. E se a gente não tiver uma coerência de tomar uma decisão, olha, eu vou me aprofundar, eu preciso saber, eu quero conhecer, como eu me preparo. Porque senão você vem, recebe uma ministração, uma palavra, vai embora, e se você não fizer a sua parte, lá na frente o seu casamento estará em risco novamente. Não pense você que o índice altíssimo de divórcios é só com o ímpio, a pessoa que não acredita. Irmãos, há um índice altíssimo de divórcio na plataforma cristã, de pessoas que já passaram por diversos encontros, já ouviram diversas palavras e ministrações e não conseguiram. Aí a gente precisa parar, a gente precisa procurar aonde realmente está a problemática. Hoje eu vim aqui
Eu preciso que você me ame nesta noite. Poxa, eu saí lá de casa, trouxe a minha esposa para ouvir o pastor falar sobre mapeamento espiritual. Que você me ame nesta noite, amém? Então, antes de ministrar, eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá e orasse por mim. Depois orasse para você mesmo, para que você realmente compreenda. Nós vamos entrar em alguns lugares aqui espirituais. No final, eu quero chamar os pastores para a gente orar com vocês. Mas a minha oração é que você compreenda e entenda o plano de Deus para a sua vida. Ore por mim agora. Sim, Jesus. Pai, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê entendimento, sabedoria, para conduzir, meu Pai, a Tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, no meu coração. E o mais importante aqui, Senhor, é a Tua palavra, a direção do Teu Espírito. E eu creio que casamentos serão restaurados, curados, alicerçados novamente. E que o Senhor realmente esteja abençoando não somente os teus filhos que vieram, mas a cidade de Mineiros, os casamentos dessa cidade. Nós estamos declarando guerra no mundo espiritual para que os casamentos sejam sadios, de acordo com o teu plano original. Amém e amém. Então o tema de hoje, o que a gente vai fazer, irmãos? Eu sei que você pode gerar algumas dúvidas e perguntas, não dá para a gente abrir para você ficar perguntando. Obviamente depois, se você tiver alguma pergunta, vai anotando. Poxa, eu gostaria de perguntar, essa é a minha dúvida. Anote aí, depois no momento você possa passar para a gente. E a gente vai tirar um culto nesses encontros para sanar algumas dúvidas. Amém? Essa ministração eu pedi para o Lucas gravar, ela será gravada, para que a gente possa depois passar para vocês também. A gente pode colocar na plataforma da igreja, no YouTube ou na minha, enfim, para viabilizar, para você depois ter acesso novamente. O tema hoje é o mapeamento espiritual do casamento. A gente vai mapear algumas coisas. E para mapear a vida espiritual de um relacionamento, a gente precisa voltar lá para o jardim. Não tem como a gente construir algo aqui hoje, dentro de um mapeamento espiritual, sem voltarmos um pouco lá no jardim. Pastor, voltar lá, Adão e Eva, sim. Porque se você não entender o que aconteceu no jardim, dificilmente você vai entender as demais coisas. Tem gente que fala assim, isso aí é historinha para criança, Adão e Eva, lá no jardim, Deus fez isso. Ok, talvez seja uma história que você já está cansado de saber, mas o objetivo não é ressaltar a história, mas alguns pontos para te trazer um alerta dentro disso aí. Tem como colocar na tela aqui Gênesis 3, do versículo 1 ao 13, a gente vai ler? Gênesis 3, versículo 1, está aqui na tela. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: e é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu.
Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Somente até aqui, acho que já vai dar para a gente ter um norte. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso passar, antes da queda, havia unidade perfeita, uma só carne, plano original de Deus, antes da queda. Eu vou falar antes da queda e pós-queda. Outra coisa importante, comunicação limpa. Você não vê nenhum tipo de complicação na comunicação entre os dois, antes da queda. A propósito, a comunicação do casal revela a saúde ou a doença na vida conjugal. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder agora. Como anda a comunicação e as palavras lá no seu ambiente de casa? A comunicação, a linguagem estabelecida dentro de um lar, revela se esse casamento já está ainda saudável, alicerçado em Deus, ou se esse relacionamento já está enfermo. Não precisa, estou te ensinando a fazer mapeamento hoje. Como anda a linguagem lá? Começou no início, na lua de mel, meu lindo, amor da minha vida, meu bombom, meu chocolate, meu doce. Você lembra? Tem um que tem um apelidinho, né? Mozão, linda. Como que está agora? Permanece a mesma linguagem, o mesmo respeito, o mesmo... Irmãos, isso aqui é muito sério, é só introdução para você entender que a linguagem relacional revela se esse relacionamento está enfermo ou se ele está saudável. Porque alguns casamentos chegam num nível tipo assim, anda logo troço, inferno. O amor é substituído pelo nome mesmo. Anda, Antônio. Anda, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa, se o casamento na linguagem perdeu o respeito, você já abriu a primeira brecha na vida relacional. Se perdeu o respeito na linguagem, você já abriu espaço para a serpente atuar. Eu te recomendo urgentemente a verificar as suas palavras no ambiente de casa, porque o adversário ele se alimenta disso. Eu vou falar um pouco talvez mais para frente, aqui hoje mesmo, mas só para dizer isso para vocês, porque ele se alimenta das palavras. O diabo, conforme eu falei no domingo, ele não sabe o que você pensa, se a palavra está guardada, e a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está. É uma regra, Quando você percebe que a pessoa está vomitando demais, falando, e já mudou, já alterou entre o início do casamento, a lua de mel, e depois de algum tempo, perdeu-se o respeito, na fala, na linguagem, ou seja, ele vai se alimentar do que você diz, e vai jogar contra você mesmo. Amém, gente? Lembre-se que palavras têm poder. Então hoje eu quero te ensinar a você fazer um mapeamento e uma verificação justamente das suas palavras. E se tiver criança, seus filhos, é um outro aproveitamento que o diabo usa, porque ele pega essas palavras para gerar traumas, portas abertas na vida dos filhos. E as criancinhas hoje, irmãos, fiquem bem atentos, porque talvez você está brigando, está falando, está discutindo, está usando diversas palavras, e a criancinha está ali perto, mas ele está ouvindo. Estamos juntos aqui? Por favor, não fique olhando para mim preocupado, mas saia daqui nessa noite. Primeira coisa, eu preciso verificar a minha linguagem. Se perdeu o respeito, irmão, se a linguagem em casa já perdeu o respeito, já ficou banal, já trocou realmente uma palavra de edificação, uma linguagem de amor, de respeito, uma linguagem que potencializa, uma linguagem compatível à vontade expressa de Deus. Se não estiver nesse cenário, volte rapidamente e corrija isso aí. Outra coisa que eles tinham era o propósito compartilhado. Jamais o relacionamento pode ser dividido. Jamais.
Jesus ele apresentou uma lei espiritual, irmãos. Todo reino dividido não, se não tiver no mesmo propósito, problema. Se dividiu um casamento na visão, no propósito, problema. Irmãos, veja bem, isso é no aspecto espiritual, é no aspecto de projeção, é no aspecto financeiro, amém? Você pode ter o seu dinheiro, você pode ganhar mais talvez do que o seu marido, ou o marido ganha mais do que você, os dois podem trabalhar desde que haja uma harmonia, porque aqui está um problema, porque a mulher vai para o trabalho, o homem também vai para o trabalho, tem criança, tem uma demanda, quem chega, quem vai limpar a casa, quem vai ajudar, e se o marido não ajuda, problema, se a mulher fala que está cansada, problema, se na hora de receber o dinheiro é dividido, problemas, e o financeiro pode virar um estrago, porque já se dividiu tudo, a visão, o propósito, a mentalidade, tudo. Então, a serpente com certeza vai se aproveitar e muito. Em alguns casos que eu já presenciei, que o negócio ficou tão tenso, envolvendo divisões, o financeiro, a problemática, as responsabilidades dentro de um lar, que eu acredito que até os demônios saíram para fora desta casa, dizendo assim, eu não vou ficar nem perto desse povo. Eu acho que o diabo pode dizer, não precisa nem de muita coisa, deixa esses dois sozinhos aí, que vai virar o B.O. Amém, gente? Estamos juntos aqui? Cobertura espiritual, eles tinham uma proteção divina. Adão e Eva, eles contavam com a proteção de Deus, que envolve escudo, proteção. Irmãos, a proteção divina é essencial para o casamento, para a vida familiar. É por isso que o salmista ressalta diversas vezes, nós pregamos aqui, olha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha força, vou me refugiar onde? Em Deus. Ele é o meu esconderijo, fala de trazer a proteção de Deus. Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. É um refúgio. É um refúgio, é um lugar onde você habita e você traz proteção. Se não tem proteção nesse casamento, você está exposto no mundo espiritual. Totalmente exposto. Veja só, irmãos, como isso é sério. Se a linguagem for comprometida, haverá consequentemente divisão de propósito. Havendo divisão de propósito, perde-se cobertura espiritual. Eles tinham a presença de Deus, que é a consequência desse refúgio, dessa proteção, porque Deus se comunicava com o homem, Deus tinha acesso, Deus tinha intimidade. O plano original de Deus sempre foi relacional, ou seja, é incoerência pura você fazer uma cerimônia de casamento, pedir a bênção de Deus, agradecer a Deus, e durante o curso desse casamento você se esquece dele. Você precisa trazer Deus novamente para o centro desse casamento. Por que eu preciso trazer Deus novamente para o centro do meu casamento? Porque Ele é o autor da vida conjugal. Ele é o autor. E o autor não deseja que você fique sempre lendo acerca dele. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte da vida relacional. Estamos juntos aqui, irmão? Não pense que Deus ele é uma força, Ele é algo que está distante, que você vai chamar Ele somente nos momentos complicados. Não, você precisa voltar para esse lugar relacional. O princípio, todo casamento nasce saudável. Geralmente tem festa, tem aquilo que você cansou de fazer já, a lua de mel, enfim. O problema nunca começa no altar. Começa na desatenção espiritual. Quando há uma negligência espiritual. E aqui a gente vai entrar num lugar, irmãos, muito importante, que é a estratégia da serpente. Enquanto você não tem uma estratégia, enquanto você acha que o louvor do culto de domingo resolve, enquanto você acha que aquele culto de domingo que foi bom resolve, e aí você vai vivendo de uma forma até aleatória, displicente, você pega a parte do culto que você gostou, você pega a parte da igreja que foi bom para você, e você se torna negligente.
nos demais aspectos. Enquanto você não tem uma estratégia, o teu adversário tem. Olha só, a serpente não atacou o casal juntos. Ele esperou uma oportunidade de Eva estar. Pegou aí? Por quê, irmão? Por que a serpente não foi falar com Adão? Ei, Adão, vai lá, Adão. Porque ele sabia que a mulher tinha um poder extremamente importante. Ele sabia disso. Qual é? Cadê as mulheres? O que você acha que a mulher tinha? Rapaz, é ali que eu vou encostar. Porque a mulher tem poder de influência. Sim ou não? Uma mulher sábia, alinhada com Deus, com a sua palavra e cheia do Espírito Santo, potencializa a vida do marido, e esse lar pode passar de um nível baixo para um nível alto, porque existe uma mulher sábia, prudente, a mulher virtuosa, a mulher visionária, a mulher que auxilia, a mulher que está em Deus. Aí ela vai usar essa influência para edificar o seu lar. Se essa mulher não está nesse lugar, dentro de um plano original de Deus, o diabo vai pegar a mesma influência e essa mulher vai detonar, falir muita gente. Amém, mulheres? Então, o poder que você tem de influência, você precisa decidir como você vai canalizar ela. Porque você pode usar para o bem e para o mal. Mulher sabe quando precisa tirar algo do marido, ela vem. Até a só falou um pouco disso no sábado. Bem com aquele olhar do gato de botas, né? Amor. Hein? Meu Deus mesmo. Minha esposa, geralmente lá em casa, ela fica assim: amor, faz isso, amor. Amor, né? Amor. Amor, você poderia? Amor. Quando ela fala neguinho, eu chego a arrepio. Rapaz. Amém, gente? E elas vêm com esse poder. Irmãos, e usar isso aí de uma forma positiva, saudável, perfeito. Só que a serpente, ela foi nesse ponto fraco e ela usou algo muito importante você perceber. Aqui está a jogada do diabo para comprometer a vida relacional. Primeiro, a serpente usou a distorção da palavra, ela distorceu a mesma palavra. Muita gente não pega isso. O diabo, ele trabalha numa linha muito estratégica. Então o que ele fez? A serpente fez a distorção da palavra, porque a mulher disse assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Palavra de Deus, vontade expressa de Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos aqui? Estou usando essa história para te dar um mapa. A mulher sabia da ordem de Deus, sim ou não? Sabia. Uma coisa é você errar por não saber. A Bíblia chama isso de um período de ignorância. Poxa, eu errei, mas eu não sabia. Ninguém me falou, ninguém me ensinou. Outra coisa é você saber. E a serpente vai entrar para distorcer. O que a serpente fez? É claro que vocês não morrerão. Olha só, irmãos, a linha fina. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Ela gerou dúvida. A dúvida foi implantada. Poxa, aqui, irmãos, entra uma outra voz. Só essa parte de construção, eu preciso que você entenda. Entrou uma outra voz. A serpente disse: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Aí entrou em um outro lugar, a independência espiritual, porque a mulher não desejou somente o fruto, ela se apegou a uma independência, tipo assim, como Deus. Aqui você não percebe, irmãos, que está tendo uma troca muito fina de governo e de autoridade.
Quer entender de uma forma mais prática? Deus diz assim, olha, você precisa se submeter ao seu marido, você precisa auxiliar o seu marido, a mulher precisa ser isso, e isso e isso. A serpente vem e diz, mas é claro que não. Isso é besteira. Isso é humilhação. A mulher passa a ter uma outra voz, uma outra movimentação em casa. Aí nós vamos transicionando, aí há uma inversão de autoridade. Por que, irmão, isso aqui é importante? Porque ela comeu, levou para o marido não disse uma palavra, a gente vai entrar um pouco nisso aqui, mas a mulher cedeu a uma vontade, a uma outra voz, mesmo sabendo aquilo que Deus havia dito. Vou te explicar melhor. Todas as vezes que você sabe que perante a palavra de Deus você precisa ser ou fazer algo que Deus estabeleceu e você não faz, dores. Toda parte da sua vida que você negligencia, você atrai dores. Você atrai dificuldades. Porque o plano original de Deus é facilitado. O plano original de Deus é saudável. O plano original de Deus é excelente. Nós vamos estragando porque nós vamos aprendendo como a serpente a distorcer aquilo que foi dito para um favorecimento pessoal. A mulher que deveria estar em um lugar, em uma região, não está. E o homem que deveria se posicionar dizendo, mulher, Deus falou para você não mexer. Ele fez o quê? Caladinho comeu. Todas as vezes que a ordem de Deus ela é investida na vida conjugal, brechas, problemas, dores, o casamento vai perdendo a estabilidade e portas se abrem no mundo espiritual. Aqui a serpente passa a ter acesso. Aqui nós vamos entrar em um lugar muito perigoso, irmãos, vamos lá, estão me entendendo até aqui, irmãos? Eu falo um pouco devagar, mas eu estou tentando ser rápido, porque senão a gente não... Vocês estão me amando, né? Todo conflito conjugal começa quando alguém passa a ouvir outra voz, além da voz de Deus. Outro problema. Te dá um mapa. Está casado? Pai e mãe você honra, você respeita. Você pega conselhos. Pegou aí? Um pai e uma mãe não pode entrar no teu casamento com uma opinião impositiva, uma opinião ou conselho que vai influenciar no ponto de decisão do casal. Tem muitas pessoas que estão vivendo um estrago conjugal, porque o pai, ou a mãe, ou o tio, um parente, uma outra voz acessou o seio conjugal, a essência conjugal. Está comigo aqui? A mulher passa a ter ódio às vezes do marido, porque a mãe já não gosta mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Fora do casamento você pode extrair conselhos, opiniões, para amadurecer talvez uma decisão sua. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida conjugal é sobretudo a voz de Deus. Se você perder a voz de Deus no seu casamento, você perdeu tudo. Porque aí, você faz uma pergunta, quem dirige a sua vida? Qual é o ponto de conselho que você tem na parte de Deus? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não iria enviar o Espírito dele para ser o Consolador, aquele que vos guiará toda a verdade à toa. Ele não separou essa parte de instrução, de guiar você, guiar o seu casamento, guiar o seu lar, como um favorecimento pastoral, somente o pastor tem acesso a isso, não, é acessível para todos, ele deseja, ele preparou a vida conjugal e familiar para governar e conduzir você. É a única voz que você não pode perder. Minha pergunta é, quem você está ouvindo no seu campo familiar? Outra coisa importante, um dos pontos fortes do mapeamento espiritual, Adão estava presente, mas estava calado.
Ele poderia ter questionado a atitude da mulher, ter se posicionado, mas comeu do fruto sem nenhuma palavra. Aqui nós temos um outro problema, irmãos. É quando o homem vai perdendo a sua voz de governo, voz de autoridade. É quando o homem vai se silenciando, vai entrando em uma região muito perigosa, onde ele percebe o problema, ele sabe que não podia. Adão não sabia que não poderia comer do fruto, sim ou não, irmãos? Mas ele comeu, não foi? É a mesma coisa dos homens que sabem que precisam de orar, mas não oram. Sabem que precisam buscar a Deus, mas não buscam. Sabem que precisam examinar a palavra, mas têm preguiça. Sabem dos seus deveres, mas ficam em silêncio. Nós teremos diversos problemas quando o homem fica em silêncio. Ele vai perdendo a voz. O silêncio espiritual do homem abriu uma brecha. Um dos maiores erros dos homens atualmente é achar que está tudo bem quando na realidade não está. Faça uma revisão constante e peça o feedback sempre. Isso aqui é extremamente importante e você precisa me amar demais aqui, viu, irmão? Cadê os homens? É quando o homem acha que está tudo bem em casa e não está. É quando ele acha que a mulher está bem. É quando ele acha que a vida íntima, a intimidade relacional do casal, ele se satisfaz e ele acha que está tudo bem, sendo que talvez não está. Sabe que a maioria dos homens, por mais que ele ache que é o machão, o bonitão, o fortão, ele tem medo de pedir o feedback. Cadê as esposas? Se você está com seu marido e fala assim, hoje eu vou te dar um feedback, meu querido. Diga para ele assim, para não assustar. Hoje, se você quiser ter um feedback te esperando lá na mesa do jantar, lá em casa. Amém, gente? Isso pode salvar o seu casamento. Salvar o seu casamento. É quando o homem acha que está tudo bem e não está. Irmãos, aqui existe uma linha muito fina quando há uma negligência espiritual, o homem perde a visão e acha que está tudo bem, ele fica neutro, ele entra num silêncio, ele não abre mais a boca, perdeu a voz de autoridade, e aí quando ele percebe o estrago já está feito. Amém, gente? Então, que você faça uma revisão, isso é importante. O que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa que eu faço em casa. Constantemente, está tudo bem, amor? Como eu estou? Está tudo certo? Tem algo que a gente pode melhorar? Não, irmãos, ser homem nesse aspecto é ser nobre. Amém, gente? Eu estou vendo uns homens assim já baixando a cabeça, tipo assim, me odiando por isso. O perigo da omissão é quando o homem se torna neutro, não assume suas responsabilidades. Quando isso acontece, a casa fica exposta. É quando o homem acha que está tudo bem e não está tudo bem, e mesmo assim ele se torna neutro, ele não faz nada para mudar, para alterar. Aqui existe um problema, irmãos, porque quando o homem vai perdendo essa voz, ele vai entrando nesse lugar, a mulher vai assumindo esse papel. Porque mulher, por natureza, ela precisa desse freio. Se deixar, ela toma conta mesmo. Sim ou não? Vamos ser sinceros, as mulheres estão aqui. Se deixar, até quando você está dirigindo, não é assim? Ó, acerta, é isso, vai devagar. Vira aqui. Você recebe, e aí, quando que você ganhou? Como é que está? Aí você tem que ficar, né? Escondendo, né? Arrumar um colchão. Pastor Pedro é especialista. Tem uns colchões que ele esconde os negócios. Mas sendo bem sincero, irmão, se o homem perde a voz de governo e de autoridade, a mulher vai. Detalhe, quando a mulher acessa esse lugar, ela gosta, ela ama. Mas ao mesmo tempo que ela ama, que ela acha que está bem, não vai muito tempo, ela começa a se cansar, ela começa a se frustrar, porque a mulher está levando uma carga que não deveria. Não foi para ela levar essa carga.
Estão comigo aqui, irmãos? Tem algumas mulheres que tentam romper, mas vai se cansar. Tem cargas que é para o homem levar, principalmente num lugar de responsabilidade, dentro de um lar. Qual é o papel do homem no governo? É você oferecer paz, harmonia, proteção. A sua esposa precisa se sentir protegida, cuidada. Amém, gente? Tem homens que ele gasta rio de dinheiro num carro, em outras coisas, mas não gasta nada com mulher. Eu vou te dizer uma coisa, você precisa gastar. E não é pouco não. Claro, com prudência, com administração. Mas não tem coerência diante do Senhor, você ficar reparando mulheres bonitas, não, mas aquela mulher, e a sua você não investe. Você não gasta. Você é mão de vaca. Você fica lá alisando o seu carro, não, meu carrão, mas a mulher que deveria receber os cuidados, você não gasta. Deixa de ser mão de vaca, irmão. Aprenda a investir. Uma vez, só rapidinho contar isso para vocês. Lá em Rio Verde tinha um irmão que ele era cantor. E ele era invocado a chegar com a maletinha dele, com os CDs. E ele era assim no terno, assim afiado. Chegava no terno, gravata, bonito, arrumadinho, a coisa mais chique do mundo. Ele andava até mais empinadão assim. Só que quando ele chegava na igreja, ele entrava primeiro, a paz do Senhor, meus queridos. A mulher dele vinha com os filhos lá atrás, tadinha. Desarrumada, cabelo sem pintar. Um dia eu falei para ele, cara, eu não dou conta de você. Por quê, pastor? Rapaz, eu fico te observando, você só anda alinhado. Você já deu uma olhada na sua mulher? Por que você não cuida dela? Estão comigo aqui, gente? Pastor, mas o senhor está me pegando. Não é o assunto de hoje, porque não dá tempo, depois nós vamos entrar. Assim como Cristo se entregou pela igreja, assim os maridos devem se entregar às suas mulheres. A sua esposa é a sua primeira igreja. Se você não entender essa primeira igreja, jamais você vai entender a outra. Amém, irmãos? É uma missão. Eu não concordo. Então, irmão, se prepare para ter problemas. Mas se você se entregar em Deus, com governo, autoridade, sendo esse homem, com certeza a sua esposa vai te dar uma resposta. Aqui nós vamos entrar em uma área muito perigosa. Eu preciso dar esse fundamento para vocês agora. A responsabilidade espiritual masculina. Andar no espírito ou na carne. Repita comigo, andar no espírito ou na carne. É uma decisão que você vai ter que tomar hoje. Dá para colocar aqui o texto para entregar para vocês, rapidinho? Gálatas 5, do versículo 19, é um mapa. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas só para você entregar, você entender o mapa que a Bíblia nos traz. Gálatas 5, do versículo 19 ao 25. Está aqui. Olha só, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Olha só o que diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. São dois reinos, dois governos. Amém, gente? Isso é importante você entender, porque você pode participar de 10 encontros, 10 palestras, você pode viajar o mundo inteiro. Se você não entender esses lugares aqui, você jamais alcançará um resultado louvável para a sua vida conjugal.
Você precisa entender que você precisa sair desse lugar de carne e viver e andar segundo o Espírito Santo de Deus. Entrando na questão da consequência, a primeira consequência, a culpa. Após o pecado vem a vergonha, o medo, a acusação, transferência de responsabilidade. Irmãos, aqui nós entramos em um estágio muito perigoso. Tenha paciência hoje. Quando há culpa, medo, vergonha, quando o casamento já entrou nessa frieza, e principalmente no campo da carne e da alma, aqui nós temos o pacote completo de discórdias, palavras, brigas, aquilo que você está cansado de saber. Aqui o casamento esfria, a relação esfria, a vida íntima esfria, e aqui está a maior cilada para a destruição conjugal. Quando o homem baixa a guarda e entra nessa região de carne, é onde os problemas ocorrem. É justamente o setor onde as traições acontecem. É a região onde o homem é extremamente empurrado para a pornografia. E se o homem entra em pornografia, ele traz maldição para sua casa. E se ele traz maldição para sua casa, há uma exposição. A vida íntima fica comprometida. O interesse pela intimidade vai se perdendo. E há um esfolamento almático, porque quando as pessoas estão nesse lugar, vem a vergonha, raiva, discórdias, ciúmes, todo o pacote, com certeza você já sabe. Aqui, irmãos, há o ponto de separações e divórcios, e aqui onde as pessoas estão perdendo. Estão comigo aqui? Talvez você fique assim, mas por que fulano separou? Por que está tanta gente separando? Por que está acontecendo isso? Escolhas. Quem governa, quem direciona. Vamos dizer uma coisa, o pastor Pedro fala muito sobre isso, eu não quero te assustar. Mas nesse lugar a gente começa a terceirizar, conforme ele fez. Ah, foi a serpente, ah, foi a mulher, ah, foi isso, é meu passado, é isso, é aquilo. Não, nós não temos justificativas. Eu quero liberar uma palavra para você agora, homem, mulher, que eu creio que você vai viver no reino do Espírito. Você recebe essa palavra? Eu creio que você vai viver no reino do Espírito, vivendo nos frutos do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo proteção, trazendo vida para a sua vida relacional. Irmãos, isso aqui é tão sério. Veja, olha só, vou dar um exemplo. Olhe para cá, olhe para mim. Eu sou o pastor dessa igreja, sim ou não? Sou casado há 21 anos, sim ou não? Se eu negligenciar, se eu baixar a guarda, se eu me comprometer com essa região de carne, me esfriar, fazer só a engrenagem funcionar, me disfarçar, colocar uma roupagem, não estiver realmente na direção do Espírito Santo, eu sou a próxima vítima amanhã. Estão comigo aqui? Quer um conselho? Talvez você está pensando, o que eu vim fazer aqui? Eu achei que ia ter bolo, mesa e louvor. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque. Ele é muito sério. Mas glória a Deus que Deus proveu uma saída, uma alternativa, uma via, para que você hoje tome uma decisão. O meu casamento, a minha casa, ela é do Senhor. Casamentos adoecem quando a culpa substitui a responsabilidade. Já percebeu que quando tem um BO dentro de um casamento, sempre existe um culpado? Sempre um fica acusando o outro? Sim ou não, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a parte, aonde está na Bíblia, qual foi a direção de Deus, onde Ele fala que você pode ficar acusando um ao outro? Não existe. A acusação, ela faz parte. Aqui eu quero te dar algumas estruturas, irmãos, para salvar seu casamento. Quando um casamento ele entra na questão da terceirização e da culpa, onde um começa a culpar o outro, nós entramos em um outro risco, que é a tal da mentira. A mentira, quando ela é
adaptar da vida conjugal e a pessoa aprende a mentir e começa a culpar, nós estamos destruindo toda a estrutura que nós chamamos de confiança na vida relacional. Você está entendendo como o diabo vai cavando, vai destruindo? Jamais minta para o teu parceiro. Jamais entre num lugar de acusação. Estamos juntos aqui, irmãos? Assuma a sua responsabilidade. Eu errei, peço perdão. Eu falhei no meu processo, vou reconhecer, vou trazer para a mesa, vou colocar diante de Deus, da presença dele, do Espírito Santo, e vou reconstruir da maneira certa, sem mentir, mas arcando com a verdade. Isso vai salvar o seu casamento. Você consegue dizer para seu parceiro aí, você está me olhando muito sério, diga para ele assim, jamais minta para mim. Hey, como ficou a cara dele aí, hein? Se mentir uma vez e a pessoa descobre, danificou confiança. Se continua mentindo, detonou confiança. Se perdeu confiança, seu casamento já está em risco. Amém, gente? Então estabeleça um padrão de confiabilidade. Entre em Deus. Se valorize. Porque o que faz essa pessoa estar do seu lado, talvez não seja o seu dinheiro, a sua aparência, mas o valor que você tem. Aumente o seu valor, a sua nobreza. Entre em Deus. Eu trilho esse caminho. Amém, gente? Eu não preciso ficar doido da cabeça. Eu confio, decido confiar. Amar é se arriscar. Amar é se lançar. Amar é você realmente se entregar. Amar significa confiar, ter lealdade. Eu decido confiar em você. Então, se você cessar essas acusações e mentiras, você vai trazer saúde para o teu casamento. Eu estou quase entrando na parte final para a gente orar. Eu quero te passar algo para você identificar. Você que porventura veio aqui e está com problemas na sua vida relacional. Primeiro, onde começou o afastamento? Irmão, vocês me dão uma liberdade para ser mais profundo? Muitas pessoas assim na vida conjugal estão vivendo uma rotina. Faz muito tempo que não sabe nem o que é um beijo. Sabe aquele beijão romântico que você deu lá quando você casou? Hã? Você percebeu, eu estou te apresentando, eu quero salvar a sua vida hoje, seu casamento. Que vai esfriando, vai ficando distante. Antes era um beijão daquele bem romântico, agora está um selinho, agora nem selo tem. Nem selo tem. Vai dormir, cada um pega o celular, fica ali um tempão, depois quando vê o outro já roncou, já foi, acorda, já fez o café, mulher? Vai embora trabalhar, chega, um pega o celular, outro vai assistir alguma coisa, tem um futebol, aí passa mais um dia, mais um dia, mais um dia, o homem vai se tornando displicente, o homem vai baixando a sua guarda, o casamento vai esfriando, a pornografia vai acessando, e quando você percebe a mulher já está em frigidez, já não tem muito interesse, o homem também não se cuida, a mulher passa também não se cuidar, e isso aí vai desencadeando uma grande arapuca. Amém, gente? E aqui é onde a Bíblia fala sobre as ciladas do diabo. Aí o homem não traz um elogio para a mulher, não fala nada para a mulher. Lá no emprego dela, tem alguém que vai falar. E assim é regido o mundo espiritual, nas pequenas coisas. Quer um conselho? Crie um círculo. Meu casamento blindado pelo Senhor. Eu e a minha casa, minha esposa. Fora disso aqui, os íntimos, pessoas que têm acesso à minha casa. É até aqui. Se ultrapassar,
a linha, o meu radarzinho vai acionar. Detalhe, sabe o que as pessoas fazem? Vai deixando todo mundo entrar. O negócio vai misturando, aí naquele churrasco, seu casamento já está um bagaço, cansado. Aí aquele amigo que você achou que era amigo está de olho na onde? Aqui as coisas ocorrem, irmãos. Então quer um conselho? Você vai sair daqui com o seu casamento blindado pelo Senhor, dizendo assim: eu vou fazer um mapa de quem entra, de quem acessa, de quem está perto. Amém, irmãos? Vou ter um discernimento, vou ter clareza, percepção em Deus, para que eu esteja com o meu casamento saudável. Amém, homens? Quando a comunicação mudou, quando foi que começou a ficar a comunicação difícil, quando a vida espiritual enfraqueceu, quando entrou a terceira voz, mapeamento espiritual é identificar a raiz antes de tratar o fruto. Mapeamento espiritual é identificar a raiz antes de tratar o fruto. O que significa? Pastor Pedro está aqui. A maioria dos nossos atendimentos pastorais, no que diz respeito ao casamento, o estrago já está, a bagunça já está instalada. Não foi feito nenhum trabalho preventivo, de cuidado. Sempre quando a pessoa decide, qual é a maior barreira para isso ocorrer de uma forma saudável? Orgulho. Repita comigo: orgulho. Tem gente que ele não está bem, o casamento dele não está bem, ele está na comunidade, ele está na igreja, ele prefere montar uma maquiagem para dizer para as pessoas que está bem, do que falar assim: olha, o meu casamento precisa de ajuda, me ajude, socorro. Como eu faço? Por onde eu começo? Estão comigo aqui, gente? Então, abra mão do seu orgulho e faça um mapeamento para ver se esse casamento está saudável. Eu vou te dar algumas tarefas para você fazer em casa. Amém, gente? Você vai fazer em casa mesmo? Começou até a chover agora esse momento da tarefinha. Momento em que perceberam que algo mudou. Pegue como começou o casamento, como era e como está. Anote. Pegou aí? Mapa. Como iniciou, como foi, né, Wade? Como foi a festa, como está. Você vai perceber o que foi mudando e alterando durante o curso da sua vida. Porque talvez você está aqui e o seu casamento já está em risco. Outra coisa que você pode fazer: quebra de legalidades espirituais que você faz através da oração. Tudo aquilo que você vê que não tem legalidade, que você entende que é um erro, foi falha, e acessou o seu casamento, você vai renunciar. Renunciar palavras lançadas. Se você entende que você desrespeitou, xingou, maltratou, falou algo que não deveria falar, essas palavras, elas têm poder no mundo do espírito, e você precisa renunciar a essas palavras. Como? Através do perdão. Você vai voltar a falar: minha linda, amor da minha vida, meu chocolate, meu doce de leite. Está comigo aqui, gente? E você vai renunciar todas as palavras que você lançou. Você vai trabalhar fortemente na restauração da sua casa. Outra coisa que você pode fazer é verificar o estado emocional de ambos. Como você está por dentro? Como está o seu emocional? Está triste, está alegre, está ferido, está sangrando? Como você está? Você sabia que muitas pessoas não fazem isso, por mais simples que seja? Isso faz total diferença. Não, irmãos, eu estou tirando você de uma zona de batalha mental, onde o inimigo está tramando contra a sua vida, para um outro nível. Se tem uma coisa que desmonta um homem, desmonta uma mulher, quando você chega, abraça, olha nos olhos, cheio do Espírito Santo, e fala assim: e aí, amor, como que você está?
Você realmente está bem? Cadê as mulheres? Eu falei muitos homens aqui, cadê as mulheres? Levanta a mão. Seja sábia. Talvez o seu marido saiu do trabalho, passou lá no Éden para comer um pastel, e lá no pastel ele topou com o pastor Pedro, e aí eles foram falar de algumas coisas do retiro, quando vai ser, e demorou um pouco, e você está lá na sua casa armado até os dentes, assim, 6 horas, 6h30, 6h40, o diabo vai montando um filme na sua cabeça, e você já se prepara para brigar. Tem gente que ama uma briga. Tem gente que o dia que ele não briga, ele acha estranho aquele dia. Sim ou não, irmãos? Acha estranho o dia que não tem uma briga, não tem uma confusão, não tem algo. Amém, gente? Então você precisa resguardar o seu coração, e aqui eu quero entrar realmente na parte final para a gente orar. Usar o poder do perdão, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar em cima disso. Eu teria muitas coisas para falar aqui, não vai dar tempo. Teria de falar sobre Efésios, Malaquias, enfim, não vai dar tempo. No próximo encontro, a gente continua. Hoje foi um pouco mais pesado, mais puxado, mais mapeado. Era necessário nessa abertura. Talvez você vai dizer assim, eu nem volto aqui no outro. Não sei se você vai voltar. Nós teremos um por mês. É claro que vai ter uma oportunidade, um refrigério, vai ter um jantar, vai ter alguma coisa. Hoje, eu acredito que você veio com expectativa assim de flores. Eu já não sou tão bom para pregar para casais, mas já não é meu forte. Eu já não sou um pastor tão engraçado assim, até as piadas que eu faço, nem eu consigo rir. Mas eu sou um pastor de restauração. A minha linguagem é de restaurar. E talvez você entendendo ou não tudo que eu te apresentei aqui, eu tenho certeza que o inferno será envergonhado, que demônios vão cair por terra, porque você vai aprender a viver em Deus, da forma correta. Eu creio que homens, o sacerdote, o governo espiritual sobre o homem, eu creio que você vai voltar a orar, a ler, a estudar, a orar pela sua casa. E eu sei que você, mulher, vai ser essa mulher sábia, que edifica. Irmãos, o casamento ele é uma dádiva. O casamento, ele é feito para um desfrute excepcional. Olhe para cá, agora vou amaciar você, para terminar bem. Quando Deus foi construir a parte relacional, Ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Que é o mapa original. Olha para cá, vamos fazer a simulação. O homem, ouvindo a voz de Deus, estabelecido na palavra, prudente, sábio, visionário, oferece paz para o seu lar, graça, ele chega, tem respeito, tem credibilidade, suas palavras edificam. Um homem que sabe cuidar daquilo que lhe foi confiado, a sua casa, a sua família. Um homem que está blindado pela presença de Deus. Um homem que o diabo não engana porque ele tem discernimento. Ele sabe lutar no mundo espiritual, ele está preparado. Um homem que levantou uma torre de vigia em casa, ou seja, ninguém pode orar mais do que ele lá. Ou seja, ele está preparado, armado até os dentes em Deus para guerrear e lutar pela sua família. A mulher sábia se submete e entra. Ela usa o poder da influência. Você sabia que a mulher alinhada, ela é o ponto que ajuda o homem nas principais decisões da vida. Eu lá em casa é assim, quando eu vou fazer e tomar uma decisão, eu conto com essa ferramenta. Se é favorável, eu avanço, nós tomamos a decisão juntos, mesmo sabendo que eu poderia tomar sozinho. Tem homens que eles vão fazendo as besteiras da vida sozinho, porque eu não preciso falar com mulher, mas quando dá ruim, ele vem choramingar para a mulher. Não faça isso, busque, use esse apoio da forma correta, porque a mulher em Deus, ela tem um discernimento extremamente apurado, ela consegue ver aquilo que o homem não vê. Sim
Sim ou não? As mulheres ficam assim, é verdade, Deus. Glória, fala, Deus. Aplauda o Senhor, irmãos, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer ver você competindo, brigando, se comparando para quem é o melhor, quem ganha mais. Não, você vai usar isso ao teu favor. É tolice viver diferente. Eu tenho certeza que você não colocou essa aliança aí no teu dedo. Você não se casou para viver sofrendo, viver essa vida amargurada como muitos estão vivendo. Você vai sair daqui desta noite aqui, irmãos, revigorado, renovado, perdoado. Se coloque sobre os teus pés para a gente orar. Eu quero orar em cima dessa palavra. Eu quero convidar os pastores aqui à frente. Nós temos tantas pessoas. E eu quero orar, porque nós queremos estender as nossas mãos para a sua vida. Pode colocar só um fundo musical mesmo, o pastor vem nos ajudar a orar. Está com a sua esposa aí? Ou talvez você veio sozinho, mas é casado. Você consegue ter coragem para falar para ela assim, olhando nos olhos, tipo assim, somente a morte terá o poder de nos separar. Você está percebendo que até fazer isso é difícil? Tem uns que deu uma olhada assim. Eu vim aqui, irmão, para a gente quebrar barreiras. Você percebeu que até olhar assim bem nos olhos, encarar uma realidade, uma verdade é difícil. Você percebeu? Você percebeu que a gente ia abrir realmente o nosso coração para o nosso parceiro? Irmão, está chovendo. Você vai embora para casa, você vai dormir juntinho lá, aquecido. Amém? Deus colocou algo do seu lado justamente para isso, para te ajudar. Sabe qual é o casamento que chega até esse lugar? É o casamento que aprende a perdoar, um casamento que tem paciência, um casamento que seja na enfermidade você está lá, na saúde você está lá, na pobreza você está lá, na riqueza você está lá, nas adversidades você está lá. Irmãos, Deus não criou algo que seria impossível. Deus fez algo que é totalmente possível. Você vai viver nesse lugar. Então eu gostaria de orar com vocês para a gente encerrar realmente banhando o nosso coração. Nós erramos, nós falhamos. Eu quase perdi minha esposa uma vez por negligência. O ministério quase nos matou. Teve um tempo que eu também achei que estava tudo bem, porque ela é forte, ela é calada. E eu pensava que estava tudo bem. E não estava. Deus nos deu graça, nos guardou. E nós aprendemos que somente com o Espírito e com a palavra Deus vai nos levando para esse lugar. Eu sei que talvez você já teve que recomeçar. Talvez você já perdeu um casamento. Talvez você está aqui com uma outra pessoa. Sabe qual é a palavra de Deus para mim, para você? Faça direito agora. Seja homem, seja nobre, seja esposa. Viva a palavra, porque Deus vai transformar isso num grande milagre. Seus filhos serão abençoados. Sua casa, sua família, os teus netos. Amém, gente? Vamos fazer um ato profético. Vamos, se você tem coragem para a gente orar. Eu gostaria, se você quiser, vir aqui à frente. Eu sei que nós temos muitas pessoas. Mas você que entende, fala assim, eu quero abraçar minha esposa e quero pedir perdão para ela. Eu quero pedir perdão. Eu entendo que o meu casamento ele precisa de uma ajuda, eu preciso de um socorro. Se você quiser vir aqui à frente. Eu estou ministrando aqui, irmãos, e o Espírito Santo não falha. Seja em palavras e ações, você sabe que no decorrer desse tempo todo você precisa perdoar. Você precisa liberar essas palavras na vida do teu cônjuge.
Hoje eu vim aqui realmente para ferir a lógica. Eu sei que é difícil entrar nesses lugares. Eu sei que, conforme eu falei, eu vou assumir que meu casamento precisa de ajuda. Eu estou ministrando aqui, eu sei que tem muitas pessoas que seu casamento precisa de ajuda. Os pastores estão aqui justamente para a gente orar pela sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar, e eu vou deixar disponível aqui. Gostaria que você fosse bem sincero, porque eu não consigo ver. Eu não estou aí, mas existe um Deus que Ele sonda o teu coração. Se você for uma dessas pessoas que estão dizendo, eu quero fazer diferente esse ano, eu quero viver diferente, eu sei que meu casamento precisa trilhar um casamento, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas não sai daqui com essa roupagem que, não, nós marcamos esse encontro justamente para a gente orar juntos, para a gente reconhecer que sem a ajuda divina, sem o auxílio de Deus, a gente não consegue. Aleluia. Sim, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Eu sei que você precisa. O meu casamento também precisa. Nós precisamos. Aleluia. Comece a orar, comece a examinar, faça um mapeamento dentro de você. Comece a ver o homem que você é, o homem que você está sendo, as palavras que você lançou dentro do seu lar, os seus filhos. Essa casa precisa ser saudável, esse casamento precisa ser curado. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós te adoramos. Consegue colocar um louvor aí? Coloca um louvor para a gente orar. Gostaria que você orasse, você que não veio, orasse para sua esposa, orasse pelo seu parceiro, aonde você está. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Sem Ele, irmão, a gente não consegue. Eu estou conseguindo perceber o amor de Deus sendo derramado sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Se você está enfrentando problemas financeiros, se você está enfrentando tantas dificuldades, saiba que o Senhor não desistiu de você, Ele não desiste nunca. Você não pode desistir do teu casamento. Eu te dou liberdade, se você tiver coragem, seja no ouvido, peixinho, olha amor, me perdoe, por favor. Eu te peço perdão por cada palavra, por tudo que eu fiz no passado, pelo homem que eu fui. Eu gostaria que você fizesse isso com sinceridade. Aleluia, Jesus. Ore, ore. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Te adoramos. Seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, ei, Jesus, obrigado. Estamos te esperando, vem, Messias. Aleluia. Abram só portões para que Sim, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Ore, ore agora com seu parceiro. Ore por ele. Talvez faz tempo que você não faz isso, você só fica cobrando. Ore, ore do seu jeito, ministre. Declare que seu casamento é uma bênção. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Ele está trazendo cura. Você percebe que Jesus está curando o seu casamento, curando o seu emocional. Ele está curando a sua casa. Ei, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Ele está curando a sua casa.
Isso, se você puder declarar palavras no ouvido do teu parceiro, orar com ele, faça alguma coisa. Deus te chamou aqui para isso. Aleluia. Sim, Jesus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Somos seu povo, te esperamos, que Ei, obrigado, obrigado, te desejamos. obrigado. Somos teu povo, te Aleluia. Sim, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Você consegue segurar na mão dele aí para a gente encerrar essa noite? Segure bem na mão dele. Segure na mão. Na mão. Segure bem firme na mão do seu parceiro. Se você veio sozinho, seu parceiro não está, você vai representar. Pode abaixar um pouquinho. Aleluia. Eu não posso sair daqui sem a última palavra profética para a sua vida. Gostaria que você pegasse na mão do seu parceiro, seu cônjuge, fechasse os teus olhos, e fosse bem sincero agora. Você não precisa falar nada, você vai fechar os teus olhos. E você vai imaginar e vai visualizar pela fé o casamento que você espera ter e o final que você almeja ter. Eu lá em casa, juntamente com a minha esposa, a gente fala assim, a gente quer ficar velhinho, sentado em uma cadeira, tomando um chá, agradecendo a Deus pelos filhos, pelos netos, por toda a bondade, por toda a fidelidade. Olhando para trás e ver cada marca, cada ferida, cada obstáculo, cada dificuldade vencida no nome de Jesus. E tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar para a glória de Deus. E você vai dizer, eu venci. Eu caí, tive que reiniciar, recomecei, mas eu vou terminar bem. Aleluia. Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado por esta reunião. Muito obrigado por esta palavra. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos essa decisão de acordo com a tua direção. Não há mesas, não há comida, não há nada, simplesmente o maior e melhor alimento que é a tua palavra. A tua palavra é que nos edifica, a tua palavra nos sustenta. Nós declaramos sobre a cidade de Mineiros que os casamentos serão saudáveis, a família será estabelecida de acordo com a tua presença e palavra. Pai, nós vamos viver o melhor que o Senhor prometeu, as tuas promessas se cumprirão. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja, nós declaramos guerra no mundo espiritual, vamos fazer um mapeamento, vamos alinhar o nosso coração, nosso espírito, vamos fazer mesas, Pai, no nome de Jesus, mas a nossa casa, ela é do Senhor. Eu libero uma palavra de paz, uma palavra de vida. Ore, igreja, ore, libere palavras proféticas de bênção sobre a sua casa agora. Os nossos filhos crescerão de acordo com a tua palavra e presença, frutificarão, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos uma palavra profética, meu Pai, sobre esta casa, sobre esta cidade. Haverá um avivamento, as pessoas vão perguntar, é possível ainda viver esse tipo de casamento? Pai, nós queremos declarar uma palavra de esperança, de vida, de graça, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Que o nosso casamento, meu Pai, a nossa aliança esteja firmada em Ti, para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém? Você consegue dar um beijinho aí na sua esposa? Olha para cá. Tem umas bitoquinhas, né? Tem uns aí que já fazia tempo que tinha uma bitoquinha dessa. Amém, gente? Olha para cá. Eu espero que tenha valido a pena você sair de casa. A gente vai encerrar assim. Pode abaixar aqui, irmão,
louvor? Não é agora não. Olha para cá. Valeu a pena, irmãos? Foi isso que Deus gerou no meu coração. Muito obrigado. Olha a quantidade de pessoas. A gente vai encerrar agora. No próximo mês a gente vai se reunir. Provavelmente a gente vai preparar depois um evento para vocês. A resposta que vocês deram para vir aqui numa terça-feira, meio de semana, para ouvir uma palavra, sem mesa, sem comida, sem nada, só um café. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria fazer um compromisso com vocês, da gente lutar mesmo, não só pelo nosso casamento, de ajudar pessoas que precisam. Estamos juntos aqui? Você recebeu um mapa, uma direção hoje, e talvez você não vai ter estrutura para entrar em guerras espirituais, entrar em alguns lugares, mas você pode convidar, você pode dizer assim, olha, existe esperança. Vamos lutar pela vida conjugal dessa cidade. Estamos juntos aqui, irmãos? Eu já comecei. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Você vai levantar a tarefinha de casa, um altar nesses dias lá na sua casa. Elimine o entretenimento, as distrações, trabalhe firmemente nas práticas espirituais, jejue, ore, consagre a sua vida, entre na palavra, faça devocionais, busque em Deus, levante um altar. Estamos juntos aqui? Eu te garanto que quando finalizar esse ano, você vai estar vivendo uma vida conjugal excepcional. Além de viver, você vai estar socorrendo e ajudando diversas pessoas. Amém? Você consegue aplaudir o Senhor por esse dia, por esse encontro, por essa palavra? Levante as suas mãos, deixa eu abençoar você. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Agradeço pelas pessoas que vieram, dos irmãos que decidiram, mesmo uma terça-feira, meio de semana, ouvirem uma palavra de alinhamento, de mapeamento, de confronto, de realidade. E eu creio que ela terá efeito, meu Pai, em cada coração. Pai, no nome de Jesus, nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada casa, que seja realmente construído um altar de adoração, de louvor, em cada lar, em cada família. Nós te louvamos, eu peço a tua bênção, o teu favor sobre nós, sobre esta cidade, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Abraça aí o seu parceiro, outras pessoas. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus.